Olá, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Ele derrame cada vez mais graça na sua vida, que a graça dele seja mais presente em sua vida, você consiga perceber mais do Senhor, mais das ações dele em sua vida, que você participe cada vez mais da paz dele, que excede todo o entendimento, que faz com que a gente, em muitas ocasiões, consiga suportar a dor, a aflição, a ansiedade, mas baseados na paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor te abençoe com essa palavra de hoje. Nossa meditação de hoje se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Perceba: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Talvez a gente não pense quão importante é nós lembrarmos do que o Senhor faz por nós. Quão importante é nós sabermos as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós podemos pensar em muitas bênçãos decorrentes disso. Você pode pensar, primeiramente, em como você saber o que Deus está fazendo em sua vida traz para você mais alegria, pois você sabe o que o Senhor está fazendo em você. Você sabe que a graça dele está sendo derramada em sua vida. Você que tinha uma vida anterior, distante do Senhor, dominados pelos pecados, agora está em Deus. Também nós podemos pensar no agradecimento que nós podemos dar ao nosso Senhor por tudo o que ele faz em nossas vidas. Além disso, nós podemos pensar em como nós estamos agora e pensarmos como o Senhor nos coloca em um local, em uma posição em que glorifica a Ele. E nós olhamos para o passado e nos arrependemos de muitas coisas que fizemos, mas agora nós temos uma nova vida no Senhor. E isso é de extrema importância para nós. Paulo, aqui nesse texto, nos ajuda a lembrar um pouco disso. Nos ajuda a perceber que nós devemos ter em mente certas coisas do passado, mas não com saudade, não com uma vontade de querer voltar àquelas práticas, não com o sentimento de você querer ter algum contato com aquilo, mas trazer à mente da onde o Senhor te tirou, que faz com que você lembre da tamanha graça dele em sua vida. É isso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, destaca aqui nesse texto. Por isso que ele diz, portanto, lembre-se que nos versos anteriores ele está falando sobre a nossa salvação em Jesus, sobre nós termos sido transformados. Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. E agora nós temos uma novidade de vida. Tudo vem do Senhor, tudo é graça dele. E ele nos dá essa graça de maneira gratuita, como o próprio nome diz, dom de Deus, presente de Deus. E agora nós vivemos para o Senhor. E agora, nesse próximo parágrafo, versículo 10, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos lembra, portanto, ou seja, consequentemente, por causa disso, por causa da onde o Senhor te tirou, por causa das coisas que o Senhor fez em sua vida e está fazendo em sua vida agora, lembrem-se de que outrora vós, gentios na carne, que antes eram chamados de incircuncisos pelos israelitas, que eram considerados da circuncisão. Antes, estávamos nessa condição. Mas perceba o versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Qual é a pior coisa que nós podemos ter em nossas vidas? Não é estar sem Jesus? Não é estar distante do Senhor, o Deus encarnado, o Deus vivo, aquele que nós podemos ter comunhão e perceber a eternidade através dele? A pior coisa é estar distante desse Jesus. A pior coisa é estar separado dele. Então nós devemos lembrar que antes nós estávamos sem ele. E agora, se nós temos a Jesus em nossas vidas, nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar cada momento, cada bênção que o Senhor nos dá através de Jesus. Nós não podemos simplesmente deixar de lado, como se fosse apenas algo que nós temos no começo da nossa fé, como se fosse só algo lá do início,
Não, eu aceito a Jesus, eu creio em Jesus e por ali fica. E agora você não precisa mais dele. Não é bem assim. Por isso que o apóstolo Paulo aqui destaca: lembrem-se que antes vocês estavam sem Jesus. Antes vocês não tinham a graça dele. Antes vocês não tinham comunhão com Jesus. Antes Jesus não era o seu representante, o sumo sacerdote, que faz o sacrifício uma única vez e aí nós temos a graça. Não, nós não éramos assim. Perceba a continuação do texto. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Percebe a pintura triste que o apóstolo Paulo está pintando em nossas mentes? A vida sem Deus era uma vida da qual nós não participávamos do seu povo. A vida sem Jesus era uma vida da qual nós estávamos sem esperança nesse mundo. O que aconteceria se nós morrêssemos naquela ocasião? Nós estaríamos com Deus? Certamente que não. O que aconteceria se nós nos deparássemos com a morte? Nós confessaríamos a Jesus? Certamente que não. Nós seríamos lançados no lago de fogo. No fim de tudo, nós estaremos distantes do Senhor. Perceba que ele ainda diz: estranhos às alianças da promessa. Aquelas promessas que o Senhor Deus deu a seu povo. Nós não participávamos de nenhuma delas. Nós estávamos alheios a elas. Nós não queríamos saber de promessas de Deus. Nós não queríamos saber de vida eterna, do descendente que pisaria a cabeça da serpente. Nós não queríamos saber de nada disso. Nós só queríamos saber de nós mesmos. Essa é a vida sem Deus. Essa é a vida sem Jesus. E a continuação do versículo ainda nos diz: não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pior coisa que pode acontecer com você, a pior coisa que pode acontecer comigo, é estar separado de Deus. O pecado causa isso. O pecado causa separação de Deus. O pecado faz com que nós fujamos de Deus, como Adão fez no início, juntamente com Eva. O pecado faz isso em nossas vidas. Mas o Senhor quer que nós fujamos disso. Não fujamos dele, mas fujamos sim do pecado, como fez José. José fugiu. Como ele poderia pecar contra o seu Senhor? Ele fugiu para se preservar. Perceba que, no decorrer do livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai enfatizar muito isso. Lembrem-se de onde vocês estavam. Para que eles tivessem a noção dessa realidade grandiosa que é a nova vida em Jesus. Nós temos essa noção? Pense consigo mesmo. Você tem essa noção de onde o Senhor te tirou? Todas as coisas que Ele fez em sua vida? Nós temos noção da grandiosidade que é o ato salvífico? O Deus vivo encarnado? Facilmente nós nos esquecemos. Pelas circunstâncias do mundo, facilmente nós nos apegamos a uma coisa aqui e outra ali e esquecemos da grandiosidade da salvação do Senhor em nossas vidas. Com esses versos eu quero te alertar. A quando você acordar, a quando você for dormir, lembre-se o que o Senhor fez e está fazendo em sua vida. A obra que Ele tem feito no seu coração. A obra que Ele tem feito de transformação em sua vida. Para que você se assemelhe cada vez mais a Jesus. Para que você tenha cada vez mais comunhão com Deus. A obra do Senhor em nossas vidas é grandiosa. Nós não podemos negligenciá-la de forma alguma. Pense nessas verdades. Medite sobre elas. E pense e lembre-se e creia cada vez mais. Jesus fez e está fazendo uma obra grandiosa em minha vida. E isso aqui eu não estou falando de coisas externas. Bens, posses, finanças, saúde física. Mas pense primeiramente na comunhão com Deus. Quanto mais você se separar do mundo, você estará em comunhão com o Senhor. Quanto mais você se aproximar do Senhor, mais distante das coisas do mundo você estará. Que bênção maior nós teríamos, se não o próprio Deus. Que o Senhor te abençoe.